Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Desenhando Planilhas. Hoje vamos trazer um vídeo um pouco diferente aqui para o canal, onde eu vou montar com vocês uma planilha para um campeonato de Doble, que é um jogo, um board game, né? Bem famoso aqui no Brasil e no mundo inteiro, que é esse daqui, ó. É um jogo bem simples, mas muito divertido. Dentro dessa latinha tem algumas cartinhas redondas, onde esse daqui é um Doble do Harry Potter, tá? Detalhe aí, quem quiser ver. Basicamente, ele é um jogo onde tem várias cartinhas redondas que elas têm vários desenhos diferentes. E a regra, basicamente, é a seguinte: a origem da regra, como que ela funciona. É uma coisa de matemática bem legal, inclusive, que ele pega todas as cartas aqui, um morrinho bem grande de cartas, inclusive, que todas elas têm em comum apenas uma imagem. Então, se você parar para olhar essa aqui primeiro, por exemplo, tem o Dobby, enfim, tem o símbolo da Grifinória, tem várias coisas aqui. E se eu pegar uma outra cartinha aleatória aqui, vai ter necessariamente uma imagem em comum com ela. Então, isso que é bem legal desse jogo. Então, aí tem as origens de vários modos de jogo que vocês estão vendo aí na tela, que é a Torre do Caos, o Poço, Batata Quente, Presente de Grego e Melhor de Três. Então, eu montei essa planilha aqui para me divertir com amigos, mas eu falei, por que não, né, trazer pro canal? Eu sei que é um público um pouco diferente, porque provavelmente vai ser quem gosta de board games, mas sinta-se à vontade de se inscrever para o canal para poder assistir mais vídeos sobre Excel e também Google Planilhas, que no caso aqui eu estou fazendo Google Planilhas, porque é mais fácil o acesso para as pessoas poderem compartilhar, acessar pelo celular ali, né, e poder fazer esse campeonato entre amigos. Dentro do jogo ele tem um manualzinho, tá? Onde tem todas as regras de cada um desses mini-jogos aqui. E como que eu vou montar com vocês esse campeonato? Esse campeonato, isso daqui é a regra que eu criei, tá? Você pode adaptar como você preferir. Mas como que ele funciona? Basicamente, eu separei em 3 rodadas completas, né, de cada um dos modos. Então tá aqui rodada 1, 2 e 3 da Torre do Caos, 1, 2 e 3 do Poço e assim vai. E aqui a gente define quem ficou em primeiro, segundo, terceiro e até quinto lugar. Isso também foi eu que defini, porque eu sei que vai ter bastante gente lá hoje, então nós vamos jogar em 12. Então eu falei, vou já deixar até quinto lugar, né? Mas se você for jogar com um grupo menor, você pode reduzir esse ranking aqui até primeiro, segundo lugar só, primeiro, segundo, terceiro e assim vai, para dar um dinamismo, né? Para você poder fazer com que todos ganhem alguma pontuação, pelo menos os que chegarem mais até o final do jogo ali. Então, como que eu fiz isso? Basicamente, tem muita coisa que é layout aqui para deixar bonitinho, né? Que o título, as regras aqui para facilitar o acesso. Eu não vou me atentar muito a isso, tá? Para não ficar muito longo o vídeo. Se vocês quiserem, eu posso trazer em outro vídeo como que eu faço esses detalhes aqui. Não tem muito segredo, tá? Isso aqui é tudo basicamente pintar o fundo, centralizar, inserir uma imagem de uma célula, mesclar células, enfim. Isso aqui eu não vou me atentar tanto agora. Eu vou mais focar na regra em si, que é de como que a gente faz para puxar as pontuações de forma automática, como que a gente pode colocar no botão aqui no drop-down ou lista suspensa já os jogadores aqui para você poder organizar, e o principal que é como você faz para somar os pontos de forma automática, né? Então se eu definir aqui, por exemplo, jogador 1 como primeiro lugar, ele já vai lá e soma. Se eu definir no outro jogo aqui em segundo, ele vai somando. O único detalhe é que eu coloquei um filtro aqui, né? Só que ele não faz de forma automática. Então, vamos supor que eu coloco aqui o jogador 4 como segundo lugar, o jogador 7, jogador 8 e jogador 9. Pode ver que eles estão todos misturados aqui ainda, né? Misturados assim, não tá em primeiro lugar, que é com o jogador 1 coincidiu, né? Não, mas o segundo no ranking aqui não tá, é o com o segundo maior pontuação. Então você pode clicar aqui, ó, de Z até A, aí ele reorganiza. Um detalhe é que a partir dali, o drop-down também se reorganiza. Então pode ser bem interessante, que aí você já consegue ver, pegar os primeiros colocados aqui para já marcar. Mas beleza. Vamos lá, como que eu fiz tudo isso? A função principal utilizada aqui é a função soma-se. Como que ela funciona? Basicamente, você vai pegar um intervalo. Então, esse exemplo que eu já preenchi para vocês aqui. Ele vai pegar o intervalo de E6 até E10. Ele vai comparar cada uma dessas células se ela é igual a alguma coisa. O que é igual a alguma coisa o quê? Eu defini o jogador 1 aqui. Então, se uma dessas aqui for igual a essa célula A5 aqui, que está escrito jogador 1, ela vai somar um valor, né, de um intervalo que vai estar definido por mim também. Então, ó, vamos ver a regra aqui. Ó, de E6 até E10 é o intervalo que eu estou pegando da primeira rodada. Se ela for igual a A5, que é o jogador 1, eu somo os valores que estão ali respectivos do lado, que é F6 até F10. Então, no caso, o jogador 1 foi identificado aqui, e ele soma 10 pontos.
Tem um detalhe que tem nessa planilha aqui, que aí eu deixei assim mesmo para não gerar mais complicação, seria muito específico, de que você pode marcar 2 vezes o jogador 1 e ele vai somar, tá? Então isso aí é só você se organizar para não fazer esse erro aí, mas senão ia ficar muito complexo, então não vale a pena a gente entrar nesse ponto. Beleza. Então, basicamente eu fui somando, né? Cada um desses soma 6 aqui é para cada uma das rodadas, então são 15 rodadas aqui, né? São 3 para cada modo e são 5 modos, então são 15. Só que não precisa se preocupar que eu não tive que fazer isso para cada jogador. Por quê? Eu já me organizei para quando eu fizesse o primeiro, eu só preencher automaticamente aqui. Então, como que eu vou fazer? Vou montar um exemplo bem, sem se preocupar muito com layout, com frufru, né? Com vocês aqui. Eu vou montar um exemplo bem básico. Ó, e tem um detalhe também, que nessa aba do lado aqui, configurações, eu deixei a pontuação definida de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Então, eu coloquei que o primeiro é 10, o segundo é 7 e o terceiro é 5. Ele já puxa automático em todos esses espaços aqui. Então, se você quiser por algum motivo, não tá justo, não tá muito desbalanceado, vamos mudar um pouco a pontuação. Você quer que, por algum motivo, você quer que aqui seja 9 e aqui seja 7 mesmo, 5, 3 e 1. Se mudou para 9, todos já mudam automaticamente para 9. Isso pode ser prático para quando você vai organizar, para você não ter que ficar mudando. Imagina, se você quer mudar para 9, você tem que mudar 15 vezes aqui. Então, é só um detalhe aqui, para vocês saberem que a gente vai fazer dessa maneira também no nosso exemplo. Então vamos lá, vamos criar uma nova aba aqui, que é a página 3 aqui, já criei. Vamos colocar um espaço para os participantes e para a pontuação. Esse aqui vai ser o nosso ranking, tá? Participantes, eu vou chamar de jogador 1 mesmo, jogador 01, jogador 02, jogador 03, vou até 5, tá? Beleza, temos 5 jogadores, vou deixar isso aqui tudo centralizado. Como eu disse, são detalhes, tá? Isso aqui não faz diferença, mas é mais pra gente se organizar. E aqui do lado nós vamos ter que depois colocar as pontuações, né? As regras, né? Mas vamos lá, vamos se organizar. O que a gente precisa em cada rodada saber para se organizar? Primeiro, o nome do jogo, de preferência. Então, por exemplo, a Torre do Caos, que é um dos modos ali do Doble, né? A Torre do Caos. O que a gente precisa saber? Primeiro, a posição, né, de cada um. Eu não coloquei. Você poderia colocar ranking, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo. Eu coloquei hashtag 1, que isso é só para eu me organizar sabendo que essa é a primeira rodada. Então, ó, você pode ver no meu campeonato aqui, eu coloquei hashtag 1, 2 e 3 para cada um dos modos. Então, o que mais que a gente precisa? A gente precisa do nome dos participantes, então nome dos ganhadores aqui no caso, né? E também a gente precisa da pontuação daquela rodada. Então, ó, vamos mesclar essas células aqui. Eu vou selecionar essas 3. Vou clicar em mesclar células, centralizar, para ficar bonitinho, e vou deixar tudo negrito. Vou puxar aqui para ficar pequenininho, porque não precisa, só vai ser 01, 02, 03, né? Então vamos supor que vou ter a primeira, segunda, terceira posição. Vou colocar aqui, vou colocar 01, 02, 03. Repare que ele não deixou 01, 02, 03. Se você quisesse deixar, já uma dica aqui, você seleciona, formatar, número. Aqui já tem algumas sugestões. Essa daqui 00 é eu que coloquei, tá? Não, pode ser que não tenha para você aí. Então como que você faz para colocar essa formatação com 2 dígitos, né? Clica aqui em formato de número personalizado e digita 00, por exemplo. E aí aplica. Olha, 01, 02, 03. Você pode até apertar mais um pouquinho aqui. E show de bola. Beleza, como que eu puxo os nomes dos jogadores agora, como você fez aqui, Alexandre? Quero que apareça um drop-down. Vamos lá. Primeira coisa, você pode selecionar a célula que você quer. Vamos selecionar uma só, tá? Que aí depois a gente faz o resto por padrão. Clica em inserir, lista suspensa. Por padrão, ele vai aparecer esse tipo de lista suspensa aqui, esse redondinho. E também, outro detalhe é que por padrão ele deixa para você escrever as opções aqui, tá? Então, ó, eu coloquei esses monte de letra aqui, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que puxe de um outro lugar. O que é esse outro lugar? Você quer que puxe da lista de participantes. Então vamos lá. Você está configurando aqui, só que ao invés de pegar menu suspenso, você vem menu suspenso, dê um intervalo, que é a segunda opção aqui. Então você clica nesses quadradinhos, ó, selecionar intervalo de dados, e agora você seleciona a opção aqui, ó. Então ele está pegando dessa página 3, A3 até A7. Ok. Olha lá, jogador 1, 2, 3, 4, 5. Detalhe, se eu mudar aqui para Carlos, quando eu voltar aqui, ó, vou concluir, mas se eu mudar aqui, ó, já vai estar Carlos aqui, tá vendo?
Então fica bem fácil de você depois organizar, substituir os nomes aqui e tudo mais. Então vou deixar jogador 1 para ficar fácil, ó. Jogador 1 até 5. Como que eu faço para puxar para essas outras aqui de baixo? Você pode selecionar a célula e puxar aqui do lado. Mas antes disso, vou fazer um detalhe aqui. A gente não terminou de configurar o drop-down, porque a gente quer deixar desse jeito aqui. Repara que tá diferente, ele tá mais bonitinho, né? Como que a gente faz? Você pode clicar de novo lá em inserir, lista suspensa, ele vai abrir, ó, a regra já. E a gente vai em opções avançadas aqui embaixo, ó lá. Então tem como rejeitar a entrada, temos outras configurações aqui, mas não é o caso agora que nós vamos entrar. E aí você seleciona seta, olha só, ele já vai mudar. Tem esse texto simples também, mas nossa ideia aqui é que seja seta. E concluído. Agora, ó, seleciona o jogador 1, fica bonitinho, né? Se você quiser deletar, você seleciona a célula, clica backspace, que é o de apagar, né? Que fica próximo ali do delete. Vamos lá. Como que eu faço agora para aproveitar essas opções? Repare que quando você está já com esse formato, é mais difícil você conseguir aparecer essa bolinha para você poder arrastar. Então, às vezes, se você ficar tentando clicar aqui direto, ele vai ficar abrindo o drop-down. Então, você faz o seguinte, você clica no cantinho, no outro canto, oposto, ou você clica na célula do lado e arrasta para o lado. E ele vai aparecer essa bolinha para você poder arrastar. Beleza, agora temos aqui as configurações, só falta a pontuação. Como que a gente faz para ter essa pontuação na nossa planilha? Você vem aqui em configurações, vamos organizar isso, né? Vamos fazer exatamente como a gente fez no outro campeonato que eu fiz ali. Vamos escrever do zero. Detalhe, a única coisa importante aqui são os números. O restante nós vamos só para ter organizado os dados, tá? Então vou colocar aí regras de pontuação, igualzinho eu coloquei ali. Regra de pontuação. Vou mesclar essas duas células aqui. E vou colocar primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. E nós vamos definir que o primeiro lugar ganha 3 pontos, o segundo ganha 1 e o terceiro ganha... Desculpa, o primeiro ganha 3, o segundo ganha 2 e o terceiro ganha 1. Então, vou deixar em negrito aqui para ficar bonitinho, beleza. Como que eu faço para puxar esses dados aqui para lá? Você vem aqui, ó, no nosso intervalo de pontuação, clica em igual e vai lá nas configurações. Então, igual a 3, que é essa configurações B9 aqui, ó, que ele vai... Esse escrito aqui com aspas e exclamação quer dizer que ele está puxando de uma outra aba na planilha, tá? Então, ó, puxou. Como que eu faço? Ó, detalhe, aqui no Google Planilhas ele já até sugeriu. Ah, você quer seguir e já puxar automaticamente dos outros? Se eu clicar sim, ele vai, tá? Mas eu vou montar com vocês manualmente os outros também. Então, vocês vêm aqui igual, configurações. Calma aí que eu cliquei sem querer aqui, Ctrl Z. Igual. Corta. Beleza, então a gente vai fazer a mesma coisa para os outros, tá? Então vem igual, ele já dá sugestão aqui de configurações, B10 e tudo mais. A gente vem e clica em configurações e seleciona a célula que é o segundo lugar. Dá Enter. Pode ser que às vezes quando você clica ele dê um errinho e volte, tá? Então você só volta lá, clica igual de novo. Vamos ver se ele vai acontecer esse problema. Ó, por que tá dando esse problema? Se eu clicasse aqui, ó, ele vai voltar para lá. Por quê? Ele tá entendendo que eu tô aceitando a sugestão dele e tô continuando e marcando um intervalo. Então, deleta aqui, ó. Vê sempre se você vai selecionar, se já não tá aparecendo uma sugestão aqui. E depois você clica e dá um Enter. Show de bola. Agora a gente tem a pontuação, né, automática. Se a gente configurar lá agora, eu quero que seja 5, 3 e 1. Vamos lá, 5, 3 e 1. Ó, 5, 3 e 1. E aqui a gente pode deixar mais bonitinho. Ó, deixar mais compacto, né? E aí, não vou mexer em layout, vocês podem configurar como vocês quiserem, as cores e tudo mais. Só que esse detalhe, o nome aqui tá muito pequenininho, porque não vai caber jogador 1, jogador 5. Vou colocar esse jogador 5 aqui, ó, e vou dar 2 cliques no cantinho da coluna, que ele já organiza pra gente certinho. E vou centralizar tudo para ficar bonitinho também. Beleza. Temos aqui nossa primeira rodada. Poxa, mas eu vou ter que fazer tudo isso em todas? Não necessariamente. Eu vou apagar o jogador 5 para ele não ir na cópia de todo mundo aqui. Você vem aqui, ó, em copiar, ó, você seleciona tudo, Ctrl C para copiar, e ó, seleciona aqui, ó, Ctrl V, Ctrl V. Então, detalhe, por que os 5, 3 e 1 não foram no Ctrl C, Ctrl V? Na verdade eles foram, mas eles foram de uma forma errada. Por quê? O Excel e o Google Planilhas, eles tentam identificar padrões para facilitar a nossa vida, mas nesse caso não era para identificar esse padrão. Por quê? Ó, você pode ver que ele tá o 5 ele está puxando da célula B9. O 3, ele está puxando da B10.
E o 1 ele tá puxando da B11. Se a gente copiar para baixo, ele vai tentar puxar os dados mais para baixo lá na outra planilha. E foi o que ele fez, ó. Ele tentou puxar da B15, ele tentou puxar da B16 e da B17, que não tem nada, né? Ó, B15, 16, 17. Vou até escrever qualquer coisa aqui, ó. A, B e C. Vocês vão ver que ele vai puxar lá, ó. A, B e C. Tá vendo? Ele tá tentando seguir um padrão que a gente não quer. A gente quer que isso daí fique fixo. Como que a gente faz? Então a gente vem aqui, ó. Onde tá B9, você pode clicar na própria célula aqui, tá? Ou você vem aqui e clica em F2. F2 no teclado, ele vai para o último espaço, o último caractere, né? Então você vem aqui, ó, onde está B9 ou qual for sua célula aí que você está puxando, clica F4. Ele já vai adicionar para você automaticamente esse cifrãozinho aqui. O cifrãozinho antes do identificador da coluna quer dizer que ele está travando a coluna. E o cifrão que está antes do número quer dizer que você está travando a linha. A gente quer que trave as duas coisas, tanto a coluna como a linha, porque a gente quer que puxe exatamente aquele valor e não tente seguir nenhum padrão. Então, a gente dá um Enter aqui. Mesma coisa para os outros, tá? Vou fazer para o B10. Clico F4 e para o 1, clico F4. Agora, se eu tentar dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, ele vai puxar certinho. Beleza. Eu sei que é muita informação, é um assunto um pouco mais avançado já, tá? Para quem está começando Excel pode ser assustador, mas depois você pega o jeito e vai rapidinho. Você vai montando, você nem vê, tá? É que são muitos detalhezinhos para ficar bonitinho como eu montei lá. Beleza, agora falta o último detalhe. Como que a gente vai somar os valores aqui do jogador 1, jogador 2 e assim vai? Essa é a parte um pouco mais chatinha, mas também não é muito complicado. Vocês vão ver que assusta quando você vê esse monte de soma Cs aqui, mas é porque a regra é a mesma para todos eles, tá? Então vamos lá. Qual que é a regra que a gente quer? A gente quer que... Então, vamos lá. A gente coloca um igual. Vamos pegar configurar o jogador 1 primeiro, tá? Se a gente colocar igual aqui, ó, ele já vai entender que a gente está começando uma fórmula. A gente vai usar a fórmula soma C. Ó, soma, se a gente começar a escrever, ele já aparece pra gente. A gente quer esse soma C aqui. Vou só continuar escrevendo, mas você poderia selecionar. Abre parênteses, ele já te guia. O que ele quer? Você quer definir um intervalo, né? Então vou fechar esse aqui pra gente poder selecionar. O primeiro parâmetro aqui, a gente quer pegar o intervalo que nós vamos comparar, que é o da primeira rodada aqui, né, dos nomes. O segundo parâmetro é o jogador, o nome do jogador em si. A gente poderia escrever manualmente aqui, tá? Jogador... Por exemplo, jogador 1, só que eu não recomendo. Quem acompanha o canal sabe, teria que colocar entre aspas aqui, tá? Pra ele entender. Você poderia escrever na mão? Poderia. Só que se você alterar o nome de jogador 1 para Carlos, por exemplo, você não vai poder, mas vai ter que reconfigurar tudo. Então, vamos deixar em função da célula. Jogador 1. E o último parâmetro é que valor que ele vai pegar, né? Se for válido, se for igual o nome do jogador, qual valor que ele vai pegar? É esse daqui, que a gente quer que pegue a pontuação. Fecha parênteses, Enter. Beleza, tá aparecendo 0 porque não tem nenhuma... Ele não satisfez a condição em nenhum lugar. Se a gente selecionar jogador 1 aqui, ó, 5 pontos. Jogador 1 aqui também, ele também valeria, tá? É como eu falei, ele continua somando isso daqui, a gente só precisa ter bom senso de não marcar o jogador 1 duas vezes. Mas para não complicar muito o vídeo, vou deixar com esse detalhe aí que não dá pra você... Que ele vai deixar você selecionar o jogador 1 mais de uma vez, mas isso é detalhe. Beleza. Só que isso daqui é só da primeira partida. Como que a gente faz das outras? É a mesma coisa, a gente põe mais, né? Porque qual que é a pontuação final do campeonato? É da primeira partida, mais da segunda partida, mais da terceira partida. Se o jogador não ganhar nenhuma delas, só vai tentar comparar, não vai achar ele e não vai somar nada, vai ficar com 0. O jogador 1 não vai fazer nenhum ponto. Então vamos fazer a mesma coisa, agora mais rápido aqui pra gente ganhar tempo, tá? Soma C, o intervalo da segunda partida, o jogador 1 também e a pontuação. Fecha parênteses, mais, soma C, intervalo, jogador 1 e pontuação. Se eu der Enter aqui, então agora, ó, se eu colocar o jogador 1 ganhando todas, ele vai somando 10, 15 e assim vai. Só que tem um detalhe, tá? Que eu já vou explicar o porquê. Não daria certo para você arrastar agora essa fórmula aqui para baixo. Ó, vocês vão ver quando eu soltar que vai dar tudo errado. Vai dar vários problemas. Ó, ele até pergunta se você quer usar. Sim, mas ele vai pegar 0 pontos. Mesmo se você colocasse jogador... Ó, vou colocar jogador 2 aqui, ó. Ele vai contar, às vezes, meio errado. Ó, o jogador 2 aqui tá com 3, mas ele ganhou 5 pontos. Então não tá certo, tá? Por que não tá certo? Ó, vamos colocar jogador 1, 2 e 3 em todos pra gente ver o que tá dando de errado.
Ó, o jogador 3, teoricamente, ele teria 3 pontos, ele tá ficando com 7. O jogador 1, ele tá certo, porque a gente já montou, mas o jogador 2, que ele também tentou pegar esse padrão errado aqui, era para ele ter 3, 3 e 3, era para ter 9, ele tá ficando com 11. Então, por que tá dando errado aqui? O problema está que a gente não travou nenhum desses valores que a gente está tentando puxar. Então, quando a gente arrastar aqui para baixo, ele também vai arrastar para baixo os intervalos. Então, ó, nesse segundo aqui, como está um para baixo, né, que é o jogador 2, ele está na posição de baixo, ao invés de ele tentar pegar esse intervalo de comparação, ele vai tentar pegar esse daqui. Aqui, ao invés de tentar pegar esse, ele vai tentar pegar esse daqui, sempre deslocado um para baixo. Então, o Excel, o Google Planilhas, ele não conseguiu entender, ele não entende isso de uma maneira automática. A gente tem que travar essas comparações. A única coisa que a gente quer que varie é aqui, né? A gente quer que desloque o nome do jogador. A gente quer que ele compare com o nome do jogador 2. Mas as posições aqui de comparação tem que ser as mesmas. Então, como que a gente faz? A gente vem aqui em pontuação, a gente trava todos os lugares que está comparando a posição do nome e da pontuação. No nome, no ranking, e a pontuação do ranking. Então vamos lá. Ó, E4 até E6. F4 fica travado. F4 até F6, bota o cifrão. Então eu vou fazer isso em todos aqui, deixando só a posição do nome, tá? Que tem que deixar mesmo. Tem que deixar ele livre, porque quando a gente arrastar, ele vai ter que mudar isso para A4, A5, A6, A7, para poder comparar. Beleza, ó. Agora que eu travei aqui, eu posso arrastar de novo. Vocês vão ver que vai ficar certo agora. Olha lá. 15 pontos, né? Somando aqui. 9 pontos aqui. Aqui. E 3 pontos aqui. Então, basicamente, é isso, tá? A regra geralzona do nossa planilha é essa. Tem um último detalhe que se você selecionar aqui, ó. Dados, criar um filtro. Agora você pode dar 2 cliques aqui para ele ficar certinho. E aí você pode ordenar por pontuação, por nome, enfim. É que aqui, no nosso caso, a pontuação tá exatamente já ordenada. Mas se quiser ser ao contrário, por exemplo, do menor para o maior, você pode vir e ordenar aqui. Sempre que você terminar uma rodada, você vem e ordena aqui. Então ele vai, por exemplo, se você colocar... Vou colocar aleatório aqui os jogadores, tá? Jogador 1, 3 e 5, 1, 2 e 4, e jogador 2, 5 e 1, por exemplo. Então, ó, você pode ver, o jogador 1 tem 11, 8, 3, 1 e 4. Você vem aqui e ordenar, ó, de Z até A, que é maior para o menor. Ó, o jogador 1 tem 11, o jogador 2 ficou em segundo com 8 e o jogador 5 ficou em terceiro com 4. É basicamente isso, tá? Eu vou fornecer para vocês essa planilha aqui completa, vocês podem tirar dúvidas aqui, deixa o vídeo, eu sei que é bastante detalhe. Se eu fosse falar essa parte de layout, ia ficar mais longo ainda, eu posso até fazer, quem sabe, uma live junto com vocês para montar junto aqui. Mas o canal tá bem no começo, então se você quiser mais vídeos como esse, de outros board games, com regras mais específicas, eu posso montar. Posso fornecer para vocês também, assim como esse, eu vou deixar o link na descrição. E espero que você goste, espero que ajude e espero que você se divirta muito com seus amigos, familiares, nessa virada de ano. E esse vídeo, como é atemporal, em qualquer encontro entre amigos. E se inscreva para ver mais vídeos como esse e outros também ensinando Excel no geral e Google Planilhas, que eu espero poder ajudar mais e mais pessoas cada dia mais. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.